Você não precisa ser inteligente para aprender qualquer coisa. Você só precisa disso. Um truque simples que a maioria das pessoas confunde com inteligência. Mas não é. E não é nada complicado. A diferença é que quem descobre isso consegue aprender qualquer coisa muito mais rápido. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque achava que não era inteligente o suficiente? Pois é exatamente aí que mora o erro. Talvez você já tenha achado que era burro, que não tinha talento, que nunca ia conseguir aprender certas coisas. Mas deixa eu te contar. Isso é mentira. Na real, ninguém nasce sabendo aprender. O que muda é que cada pessoa tem um jeito próprio de absorver conhecimento. E o problema é que a escola, os cursos, até os tutoriais na internet tentam enfiar todo mundo dentro de um mesmo modelo de aprendizado. Só que as pessoas não são iguais. Tem gente que aprende melhor vendo, tem gente que aprende melhor ouvindo, outros só entendem quando botam a mão na massa. E a mágica acontece quando você descobre qual é o seu estilo. É tipo descobrir o mapa secreto da sua mente. De repente, coisas que antes pareciam impossíveis ficam muito mais simples. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. As principais formas de aprendizado com exemplos práticos, para você finalmente descobrir qual funciona com você. O aprendiz visual. Esse é o time de quem precisa ver para entender. Se eu só te explicar algo falando, você pode até entender na hora, mas vai esquecer rapidinho. Agora, se eu desenhar, mostrar um gráfico, usar imagens, você guarda para sempre. Exemplo clássico. Lembra das aulas de geografia? Se o professor falava, o Brasil é dividido em regiões, ninguém lembrava. Mas quando mostrava o mapa colorido no retroprojetor, pronto, todo mundo gravava na mente. Por isso, pessoas visuais adoram diagramas, cores, desenhos, vídeos explicativos. Se esse é o seu estilo, vale usar mapas mentais, post-its coloridos, vídeos no YouTube, slides ou imagens associadas a conceitos. Eu conheço uma menina que tentou aprender biologia só lendo o texto. Resultado, decorava para a prova e esquecia no dia seguinte. Quando ela começou a desenhar células no caderno com canetas coloridas, parecia mágica. O que antes era um pesadelo virou até divertido. O aprendiz auditivo. O auditivo é aquele que tem a cabeça tipo um gravador. Pode parecer distraído na aula, pode até nem abrir o caderno, mas quando chega a prova, ele lembra da entonação da voz do professor, das piadinhas, até das pausas que ele fazia. Se você é auditivo, você aprende pelo som. Isso significa que um áudio vale mais do que 10 páginas de texto para você. Ao estudar história, em vez de só ler a apostila, você pode ouvir podcasts que contam os acontecimentos como se fossem uma novela. Em inglês, músicas são um prato cheio. O cara que é auditivo consegue aprender uma expressão só de ouvir repetidamente no refrão de uma música. Até explicar em voz alta para si mesmo funciona. Parece doideira, mas falar sozinho é uma baita técnica de memorização para quem é auditivo. Lembra do seu amigo que sempre tirava notas boas sem anotar nada? Aposto que você achava que ele tinha memória fotográfica, mas na real ele só tinha memória auditiva absurda. Um colega meu, João, era assim. Ele passava a aula toda desenhando dragão no caderno. A galera ria, chamava ele de viajante, mas na hora da prova, o cara acertava tudo. Ele não lembrava das palavras escritas. Ele lembrava da voz do professor repetindo: a Revolução Francesa começou em 1789. Se você se identificou, tenta usar isso a seu favor. Grave a si mesmo lendo seus resumos e depois ouça enquanto lava a louça ou pega o ônibus. Estude conversando com alguém, porque ouvir e responder te ajuda a fixar. E usa áudios, podcasts, música, qualquer coisa que envolva som. O aprendiz sinestésico. Esse é o famoso fazedor. Se você é sinestésico, esquece. Não adianta só assistir vídeo ou ficar lendo teoria. Você precisa colocar a mão na massa. É como se o seu cérebro só funcionasse quando o corpo também participa. Aprender a andar de bicicleta. Dá para ler o manual? Dá. Dá para assistir vídeo no YouTube? Dá também. Mas, irmão, até você subir na bike e ralar o joelho umas 3 vezes, você não aprende. Quando fui aprender a cozinhar arroz, sim, arroz. Eu lia a receita, perguntava para minha mãe, assistia tutorial, sempre dava errado. Ou queimava ou ficava papa.
Só aprendi de verdade quando resolvi fazer várias vezes seguidas. Cada erro foi um aprendizado. Depois de umas 10 tentativas, pronto, virou automático. Transforme teoria em prática o mais rápido possível. Estudou programação? Já cria um código. Estudou inglês? Já tenta falar, mesmo com erro. Usa o corpo, faça anotações à mão, usa gestos, caminha enquanto estuda. E experimenta coisas novas. Em vez de só assistir vídeos sobre guitarra, pega a guitarra e toca. E sabe mais louco? Pessoas sinestésicas geralmente aprendem mais devagar no começo, porque erram muito. Mas quando aprendem, dificilmente esquecem, porque não ficou só na cabeça, ficou no corpo. O aprendiz da leitura e escrita. Esse é o clássico estudante raiz. Prefere ler textos, anotar, escrever resumos, sublinhar. O ato de escrever e ler fixa a informação. Se você aprende melhor assim, as dicas são: fazer resumos escritos à mão, ler artigos, apostilas e livros, reescrever o conteúdo com as suas próprias palavras, criar listas, tabelas e fichas de estudo. Lembra aquele colega que vivia com um caderno organizado, cheio de tópicos e parecia ter um professor quando estudava? Esse é o aprendiz leitura e escrita. Uma prima minha passou em um concurso gigante estudando assim. Ela não usava videoaula, não usava grupo de estudo, só livros, resumos e questões escritas. Era o jeito dela e funcionou muito bem. O aprendiz social. Esse aqui é o cara da galera. Não adianta colocar ele sozinho numa sala. Ele trava. Mas coloca em grupo, dá um debate, um bate-papo e pronto, aprende 10 vezes mais rápido. Estudar para a prova de matemática. Sozinho, ele olha os exercícios e pensa, nunca vou entender isso. Mas quando vai estudar com um amigo, o colega explica um jeito diferente, rola troca de dúvidas e, de repente, aquilo que parecia impossível fica fácil. Eu conheci uma menina que não entendia nada de física. Estudava sozinha, chorava, dizia que ia desistir. Um dia, ela começou a se juntar com um grupo que se encontrava na biblioteca. E sabe o que aconteceu? A cada dúvida que ela perguntava, um colega explicava de uma forma diferente. Ela começou a absorver as respostas e, em pouco tempo, passou a ser a pessoa que explicava para os outros. Procure grupos de estudo, seja na escola, faculdade ou até no Discord, o WhatsApp. Não tenha medo de perguntar. Às vezes, a pergunta que parece idiota é a que ajuda mais gente. Ensine o que você acabou de aprender. Quando você explica, você entende melhor. Esse é o segredo do aprendiz social. Ele aprende no diálogo, na interação. É como se o aprendizado dele fosse coletivo. O aprendiz solitário. Agora, o oposto do social. O aprendiz solitário é aquele que precisa de silêncio, foco, um cantinho só dele. Se colocar esse cara em grupo, ele até tenta, mas não rende. Ele aprende muito mais rápido sozinho, no ritmo dele, sem distrações. Lembra daquela sensação de estudar em grupo e a galera começar a conversar, rir, fazer piada, e no fim ninguém estudou? Pois é, para o aprendiz solitário, isso é um inferno. Ele olha e pensa, tô perdendo meu tempo. Um primo meu é assim. Ele até participava de grupos de estudo, mas ficava irritado porque parecia que ninguém levava a sério. Quando ele decidiu estudar sozinho, a produtividade dele explodiu. Em 3 horas, fazia o que o grupo não fazia em 2 dias. Crie seu espaço de estudo, nem que seja um cantinho da casa. Use técnicas de foco, como o Pomodoro, 25 minutos estudando, 5 descansando. Faça anotações só para você, sem se preocupar em deixar bonito para os outros. Estabeleça metas pequenas e cumpra sozinho. O aprendiz solitário tem uma vantagem gigante. Ele desenvolve autonomia. Aprende a se virar sozinho, a buscar respostas sozinho. E isso é poderoso para a vida toda. Mistura de estilos. Aqui vem a parte mais importante. Ninguém é 100% de um só tipo. Você pode ser visual e auditivo ao mesmo tempo. Ou sinestésico e leitura e escrita. A ideia não é se prender a uma caixinha, mas sim usar esse conhecimento para descobrir quais combinações funcionam melhor para você. Quer aprender inglês? Se for visual, use flashcards com imagens. Se for auditivo, ouça músicas e podcasts. Se for sinestésico, fale com nativos, pratique em apps de conversação. Se for leitura e escrita, escreva textos, leia livros adaptados. Cada estilo tem sua arma secreta.
Então, da próxima vez que você achar que não consegue aprender algo, lembra disso. Não existe só um jeito de aprender. Talvez você só não encontrou ainda o seu. Não é burrice, não é falta de talento. É questão de descobrir como a sua mente gosta de receber informação. E quando você entende isso, aprender qualquer coisa fica não só possível, mas até divertido.